Os jogadores do Internacional se reapresentaram depois do empate contra a equipe do Flamengo e agora descansam pensando no compromisso da próxima terça-feira, quando o Inter encara a equipe do Criciúma dentro do Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. As repercussões daquele que foi para muitos o jogo do ano no futebol brasileiro ainda acontecem. Os bastidores do empate colorado no vestiário foram divulgados pelo Inter. Destaque para o discurso efusivo do técnico Roger Machado, ressaltando o poder de indignação da equipe e também a emoção do vestiário na recepção a Ener Valencia, que recupera o seu bom momento marcando o gol que deu o ponto importante para o Internacional no Beira-Rio. A gente fala sobre o movimento político que pode fazer com que Alessandro Barcelos tenha a sua gestão investigada. E o prêmio dado a Alan Patrick, que foi eleito o melhor jogador do mês no Campeonato Brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 31 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o dia pós-empate do Inter contra a equipe do Flamengo, que teve reapresentação dos jogadores do Internacional no CT Parque Gigante, um treino leve pela manhã. Os jogadores que atuaram fizeram apenas um trabalho regenerativo e nesta sexta-feira o elenco descansa. Ganharam um dia de folga, retornam no sábado para iniciar a preparação visando o jogo contra o Criciúma na terça-feira pelo Campeonato Brasileiro no estádio Beira-Rio. A sexta-feira de folga vai ser importante para todo mundo descansar, poder aproveitar o dia com a família e aí no sábado já se retoma tudo isso. Uma partida importante contra o Criciúma, onde o Inter pode de novo assumir uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro a partir também de resultados paralelos, mas mantendo esta sequência de 12 jogos invictos que o Inter possui até então. Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre um movimento político feito pelo Internacional que busca investigar atos da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Se fala no bastidor sobre a possibilidade de um pedido de impeachment, que não deve prosperar. E eu explico isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas eu quero ir para a repercussão do empate colorado, da vitória não, do empate colorado contra a equipe do Flamengo, que teve vários assuntos nesta quinta-feira ainda em relação a essa repercussão, tá? O Inter divulgou no seu canal do YouTube o vídeo oficial dos bastidores desse empate. E a gente pôde conferir algumas situações bem interessantes em relação ao vestiário do Inter nesse empate contra a equipe do Flamengo. O primeiro deles é um discurso efusivo do técnico Roger Machado após a partida, onde Roger destaca o fato da equipe do Internacional não ter aceitado a derrota. O Inter não aceitou perder. E o Roger diz, olha, a gente pode até sair derrotado em algum jogo, mas essa indignação, essa falta de conformidade com o resultado negativo está dando gosto de ver. A maneira como o Inter está brigando até o fim nos jogos, conseguiu um empate no apagar das luzes contra o Corinthians, conseguiu um empate no apagar das luzes agora contra a equipe do Flamengo, brigando até o fim de maneira organizada. Isso foi muito destacado pelo técnico Roger Machado no vestiário para os jogadores nas imagens que foram divulgadas pelo Internacional. E um outro fato que foi muito interessante desse vestiário do Inter envolve Ener Valencia, o personagem do jogo. O Ener Valencia, ao entrar no vestiário colorado, foi recebido por aplausos por todo o vestiário. E a gente vê, por exemplo, no vídeo do gol do Ener Valencia, a comemoração que o Borré tem com ele. E o Borré, que é um cara que hoje disputa a posição com o Ener Valencia, mas que comemorou muito junto com o Ener, o gol do Ener, o gol de empate, o que mostra que todo o vestiário comprou a ideia do Ener Valencia e comprou a missão de fazer o Ener Valencia retomar o seu bom futebol. Isso é quase algo, um objetivo em comum que o vestiário do Internacional tem. E ficou muito claro nessas imagens de bastidor a aderência que o Ener Valencia tem junto ao elenco, cara querido pelo grupo que foi aplaudido de pé quando chegou no vestiário depois de fazer o gol de empate do Internacional nessa partida, tá? Ainda nesta quinta-feira, a gente teve uma premiação que foi concedida para o meia Alan Patrick. Ele foi eleito pelo Campeonato Brasileiro, pela organização do Campeonato Brasileiro,
o melhor jogador do mês de setembro. Sim, a CBF ela é meio atrasada nessas situações. Ela entrega agora, quando acaba o mês de outubro, o prêmio do mês de setembro. Mas Alan Patrick foi eleito o jogador do Campeonato Brasileiro do mês de setembro. Ninguém jogou melhor que ele. Um prêmio da patrocinadora do Campeonato Brasileiro que foi entregue ao Alan Patrick no CT Parque Gigante e, obviamente, muito valorizado no ambiente do Internacional. Para fechar, eu quero falar sobre o lançamento do Lance de Craque, que aconteceu em Garibaldi, na Serra Gaúcha. O Lance de Craque que vai acontecer no Alfredo Jaconi, estádio do Juventude, no final desse ano, e que é uma iniciativa do D'Alessandro, com o apoio do Internacional, onde várias estrelas vão participar desse jogo festivo, que tem como objetivo arrecadar receitas e mantimentos para instituições de caridade. Vários destaques nesse Lance de Craque. Além de jogadores históricos do Internacional, alguns jogadores históricos do Grêmio, inclusive, Abel Braga é um dos técnicos desse confronto. Abel Braga, que está encaminhado para trabalhar no departamento de futebol do Internacional no ano de 2025. O presidente Alessandro Barcelos até falou abertamente sobre isso no pós-jogo contra a equipe do Flamengo. Ele não quis confirmar, mas disse que o Abel é um cara que tem portas abertas e que ele conversa muito com o Abel. O lançamento aconteceu em Caxias. Demais essa iniciativa. O presidente Alessandro Barcelos esteve presente e ele destinou o valor arrecadado com o leilão daquelas camisetas que foram utilizadas contra o Belgrano, lembram? Aquelas camisetas com marcas de barro. Houve um leilão com para aquelas camisetas e o valor arrecadado foi destinado também à causa do Lance de Craque, que vai apoiar diversas instituições de caridade e famílias carentes do Rio Grande do Sul. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desta sexta-feira, onde a gente tem partidas válidas já pelo Campeonato Brasileiro, como por exemplo Fluminense e Grêmio, que jogam às 9 horas da noite. Odd do Fluminense 2.2, empate está pagando 3 e o Grêmio está pagando 3.75. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!